Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados Powered by Shell. Hoje aqui com a presença ilustríssima de Rodrigo Bola Machado. Você achou que eu não ia falar que era ilustre a sua presença? Eu achei que não era pra mim que é ilustre, tá sempre ilustre. Marcelo Mococa Moura, com o sorriso maroto. Aqui, ambos com perguntas engatilhadíssimas para Maurício Ferreira, o nosso Mau, chefe da equipe full-time na Stock Car, equipe de Rubito Barrichello, Gianluca Petekoff, Tony Canaan. Vamos ver se eu lembro todo mundo da full-time aqui. Tá faltando Matias o quê, Mau? Rossi. Matias Rossi e Dudu Barrichello, exatamente. 5 carros na full-time. Tudo bem, Mau? Obrigado pela tua presença. Bem, tudo. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre automobilismo com vocês, ainda fica mais divertido. Aqui a gente não entende muito, e não é piada não, sabe por quê? Porque uma vez eu fui lá na Full Time, em 2018, se eu não me engano, eu sentei com o Mau, fiquei tomando um café lá 1 hora e pouco, e aí eu saí de lá, a bola, falei o seguinte, eu não entendo nada desse negócio, eu entendo de assistir, conectar o De Vries, que acabou de ser mandado embora hoje e tal. A mão na massa, né? A mão na massa é outra coisa, cuidando de todo esse time lá. O Gianluca Petekoff veio aqui ontem, e ele tá numa situação capilar que já tá meio piscina. E cedo, né? Cedo. 20 E aí eu anos. queria te perguntar, isso aí é o estresse da Stock Car ou você não tem nada a ver com isso? É um processo que já vinha? Ou considerando o Tony, é uma linha editorial da Full Time. Não, eu acho que é o estresse do automobilismo. Você pega uma corrida como esse final de semana, minha imunidade cai, já começa a ficar gripada, é o estresse do automobilismo. Mas tem a genética, né? No caso do Jean, acho que deve ter um pouco de genética. Sempre tem, nesse caso capilar. Mas muitos pilotos ficam careca, né? Então, acho que tem o capacete, muito uso, suor, raciocínio, dificuldade no estresse, enfim, vai ficando tenso mesmo, vai ficando assim. Vai passando, né? Galera, e esse é mais um podcast oferecido pela Shell, né? Que está com uma longa estrada aí na Stock Car, assim como o Mau. Além disso, a Shell tá, vou até ler aqui, porque é muita categoria. Copa Shell HB20, Fórmula 4 brasileira, na TCR com o Galide Osman, na Fórmula 4 italiana com a Aurélia Nobios e, é claro, na Fórmula 1 desenvolvendo as tecnologias que a gente usa nos nossos carros aí no dia a dia. E o Mau também trabalhando há muito tempo com a Shell, né, Mau? Como é que começou essa parceria? Como é que é estar com a Shell aí, as cores da Shell na Full Time? Essa parceria ela já aconteceu lá atrás, né? Realmente longa data, na entrada da Shell com relação à Stock Car, na formação da Raizen, né? Mais precisamente. E já passamos por algumas fases com alguns pilotos e agora focado no Gianluca, que sem sombra de dúvida na nossa avaliação e da Shell não por acaso, a gente sabe que é um jovem promissor por todo o seu currículo que ele tem, né? Fala por si só. Quando você olha currículos dos jovens da Stock Car, não menosprezando os outros, mas o Gianluca está na frente de todos os outros. Comparar currículo dos jovens, lá você pega 25 anos menos, talvez não acerte todos que tem lá 25 anos menos, mas o currículo dele é o melhor de todos eles, sem sombra de dúvida. O que também não quer dizer nada na Stock Car. Claro. Né? Precisa fazer esse processo de adaptação e de ambientação que ele está fazendo, tem feito, iniciou ano passado com a gente, numa oportunidade com o carro da Toyota, e a Shell foi lá e o resgatou e colocou de volta para disputar a temporada inteira de 2023 como forma de aprendizado mesmo, e pensando muito no futuro, né? Um garoto de 20 anos, com o currículo que tem, com toda a estrutura que teve ao longo da sua carreira, junto com a Shell, proporcionado inclusive pela própria companhia, eu acho que ele é um dos nomes do futuro da Stock Car, sem dúvida. E é legal ver como a Shell ela proporciona isso com os programas de desenvolvimento de pilotos também. A Aurélia Nobios na Fórmula 4 também. Tem um envolvimento muito grande com o automobilismo de muito longa data, né, Mau? Isso aí é fundamental para fomentar, né? Só complementando, tá com a Ferrari há mais de 70 anos, né? A Shell sendo parceira da Ferrari na Fórmula 1, então é isso. É um investimento em automobilismo de muitas décadas. De longa data e com consistência, né? Eu tive a oportunidade em 2019, nós lançamos com a Shell também o Gaetano de Mauro. Sim. Né, na Stock Car. Então, assim, foi um momento ali único de lançamento, eles vão sempre proporcionando isso. O Gaetano teve outra chance de repetir o ano, depois acabou mudando a sua trajetória e agora vem de novo com o Gianluca. Faz parte. Uma hora a gente vai descobrir aí um futuro campeão da Shell, sem sombra de dúvida, falando do meu negócio, que é Stock Car mais proporcionalmente é aquilo que eu mais vivencio hoje. Mas você pega a Aurélia na Europa, como você citou, e tantos outros, né? Tem aí essas relações com a Shell de longa data.
Gianluca vai ser campeão antes de perder, antes de ficar só com os Paralamas, né? Nossa aposta é que sim. Ele perguntou pra você... Eu acho. Perguntou pra mim se meu cabelo era natural mesmo, saudável, ou se eu fiz implante. Ele já olhou assim. Mas aí eu tenho a impressão Pediram que ele uma indicação já. já. Vai ter que ser campeão esse ano, se a sua Não, teoria for certa. Já vai dar uma regada ali. É que ele senta aqui onde eu tô olhando pros cabelos, ele deve falar, pô, aqui eu tô muito mal, os caras tudo cabeludo, topete, o cabelo. Ali não sei, dá uma levantada aí, Marcelo. Não, tá ficando complicado. Mas ainda perto do Jean tá muito na frente. Agora, falando em perder cabelo, se eu chegasse aqui hoje e falasse, mal, meu sonho é ter uma equipe de Stock Car. Vou lá, quero investir nisso na minha vida. Você fala assim, vai lá, Gerson, que você vai ser feliz. Ou você fala assim, rapaz, isso aí é uma loucura, hein? Qual que é o teu balanço até hoje? Quantos anos na Stock, Mal? Gerson, a gente está na Stock desde 2004, na Stock Light, né, naquele momento. Stock principal fizemos a partir de 2007 como Full Time Sports. Ficamos de fora, que foi o ano de corte das equipes, né? Foi o ano que só classificaram as 16 primeiras equipes da Stock principal e a campeã da Light. E retomamos a partir de 2009, aí sim, de forma ininterrupta e conquistando aí 2 campeonatos com Rubens, várias vitórias com vários pilotos. Então, eu sou suspeito para dizer, porque é óbvio que a Stock Car está conectada super com a minha vida, com a vida da Full Time nas últimas 2 décadas, mas é um desafio gigante, porque também nessas 2 décadas ela cresceu e mudou o modelo de negócio muito do automobilismo e o modelo que tinha a Stock Car antigamente. A Stock Car antigamente, quando ela iniciou em 79 e foi percorrendo até o ano de 2002, mais precisamente, que é na entrada da Globo ali oficialmente, 2001, 2002, ela tinha aquela história do piloto de final de carreira, que arrumava os seus patrocínios e falava, pô, vou contratar ali o Mal para apertar meus parafusos, vou contratar o Meinha para fazer meu motor, vamos lá com o meu opalão e vamos pro pau. Me divertir no final da minha vida, Exato. na minha carreira. Se eu arrumar uma grana a mais e sobrar algum, ótimo. Se não, se pagar as contas, estou lá numa diversão. Mudou muito, né? Hoje é uma plataforma de ativação de negócios para as marcas, muito relacionamento e desenvolvimento, inclusive, de profissionalização de piloto. Então é uma nova Stock Car. A gente via muito pela média de idade dos pilotos, né? Nesse período aí, começo dos anos 2000, tem uma galera muito mais velha ali, acima dos 40, acima dos 50, correndo. Hoje em dia, muita garotada, né? Muito pessoal construindo a carreira ali na Stock Car. Eu acompanhei a Stock Car sempre, antes da chegada do Rubens, eu ia em corridas esporádicas, tal, né? Antes do Acelerados, depois eu comecei a acompanhar muito mais de perto. E percebi que, na minha opinião, houve 2 níveis de mudança na Stock Car. O primeiro, esportivo, né? Quando você via as corridas ali em 2010, 2012, era muita batida, eram aquelas largadas feias, né? Era uma coisa que eu, como amante do automobilismo, assistia e falava assim, caramba, mas será que os caras não se conversam para não ficar... A corrida passando na Globo... Um pouco mais organizado, né? Cara, a corrida passando na Globo, largava 35 carros, era 4 porradas nós do Senna, um para lá, um para cá, eu falei, caramba... E eu percebi que houve um amadurecimento muito grande em termos esportivos, né? De repente, de 2012, 2014 para cá. E um outro comercial, né? Com a nova gestão da Stock Car de 2, 3 anos para cá, ela deu um salto meio que como a Fórmula 1 deu também e se abriu para o mundo em geral, né? Saiu só da comunidade do automobilismo e comercialmente também deu um salto gigante, né, Mamão? Acho que tem 2 pontos aí. Não só eram os pilotos mais velhos no início, mas uma quantidade menor de pilotos com qualidade. Profissionais também, profissionais, né? com qualidade, com a carreira, assim como o currículo, a gente estava falando do Jean. Você pegava pilotos lá que não tinham currículo nenhum. Ele tinha a empresa dele, tinha ganho uma grana, comprou o carro dele, contratou o mecânico de chassis, ou contratava o aluguel do motor e ia para lá. Era o kart indoor de rico, né? Tipo isso, né? Tipo isso, exatamente. Então teve essa mudança que trouxe o quê? Uma competitividade que não tinha, né? Porque eu por exemplo, a minha equipe eu montei em 96 como Fórmula Chevrolet. Eu não tinha Stock Car. Você perguntou quando eu comecei na Stock Car? 2004. Mas em 96 eu fazia Fórmula Chevrolet que corria junto com a Stock Car. Então eu cansei de ver o Ingo Hoffmann largando em último por algum motivo e ganhando a corrida. Isso é impossível hoje na Stock Car. E de uns anos para cá, impensável, né? Já a gente sabe que houve um grande avanço de competitividade. E junto com isso, trouxe a credibilidade. Que fazendo jus à história, é claro que os 2, 3 anos que você cita, eles são importantes. Mas houveram algumas mudanças, né? A gente precisa lembrar de Stock Car. Stock Car, quando foi para o chassi tubular em 2000, para o motor V8 com único fornecedor em 2001, e assim sucessivamente até hoje, ela trouxe muito equipamento mais igual para todos e por isso que aumentou a sua competitividade. E aí versus a credibilidade.
Porque é inquestionável como as coisas são iguais. Inclusive, o que acabou de acontecer nesse final de semana, a diferença do Q3, do Matias para o Felipe Batista, ela é absurda. Nem me lembro recentemente se teve uma diferença tão grande de mais de 6 décimos. Mas ela é construída por uma somatória de fatores. Você vê que na corrida não abriu mais de 3 segundos em 16 voltas. Então, voltou para um patamar normal. Né? Ali a diferença até o pit stop era 2,8. Mas é assim, ela tem muita competitividade hoje. Aconteceu alguma coisa ali na classificação que deu esse gap, mas é isso, né? Tava todo mundo... 6 décimos, né? Até a gente ontem estava aqui com o Petekoff e com o Ferrari, falando, caramba, nossa, 6 décimos, não me lembro de cabeça de quando que aconteceu isso. Realmente é muito incomum, né? O que prova o equilíbrio. 6 décimos, às vezes, dá do primeiro pro 15º. Né? Exato. Então, foi um ajuste muito grande. Ele já conseguiu meio que fazer uma volta de aquecimento no Q1, acelerou uma volta. No Q2, ele estava tão confiante que ele saiu do box, acelerou uma volta e a gente falou para ele, você tem 2 voltas rápidas. Ele passou a linha de chegada, viu o tempo, tirou o pé. Nem Tá aí gastou a o volta. carro para Nem gastou o carro. Então ele já fez ali uma poupança de pneus, de borracha, que no Q3 abriu o gap, ficou mais fácil. Vai. Quando você olha 6 décimos, não dá para você dizer que não foi fácil, porque não é o comum da Stock Car. Mas não era real. Né? Para quem entende um pouco de automóvel, você falou que em 2018 você fez uma visita e falou, não entendo. É que precisa estar vivenciando ali o dia a dia e falar, cara, criou-se uma poupança de pneus. Porque se fosse uma realidade, em 10 voltas acelerando, teria que ter aberto 5 segundos. Claro, se né? fosse 6 e não foi. por volta. Então você vê que não é a realidade. Foi um momento construído e que acontece, na minha estatística, que eu trabalho muito com isso, analisando Stock Car, uma vez por ano com um piloto. Entendi. Não acontece, não é raro. Mas já aconteceu com outros. Já teve o piloto dominante no final de semana X, o piloto dominante no final de semana Y. A gente, por exemplo, analisando internamente full-time, não acontecia com a gente desde 2017 com o Rubens Barrichello em Santa Cruz do Sul. Uma dominância dessa. Onde, se eu não me engano, foram 3,5 décimos na frente do segundo. Santa Cruz, proporcionalmente com Interlagos, 3,5 décimos é 5 décimos em São Paulo. Claro. Entende? Mas fazia muito tempo que não acontecia isso. Então, por isso, uma surpresa muito grande para todos. Bom, você falou muito de estatística, não sei o quê. Parece que você é um cara que gosta muito desse assunto, mais do que entender, gosta muito de analisar e colocar planilhas e tudo. Mas isso me traz uma pergunta: como é que é a rotina de um chefe de equipe no dia a dia? Porque a gente vê o seu trabalho no final de semana, na televisão. Como é que é a sua rotina de segunda a sexta? Vai para a fábrica, vai para a equipe, mexer com planilha, falar com o patrocinador? O que você faz quando você está fora da transmissão ao vivo? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que tem vários perfis de chefes de equipe. Tem um cara que é só técnico, tem um cara que é só comercial, tem um cara que é só administrativo, e eu acabo fazendo um pouco de tudo. Eu nem sei se eu estou fazendo o meu melhor de tudo. Porque como eu não estou focado em um ponto só, respondendo, eu sou um cara técnico das planilhas. Hoje, antes de vir para cá, de manhã na oficina, estava analisando o relatório de dados dos setores 1, 2, 3 e melhores voltas das 2 corridas de domingo. Então, o Rubens mandou um áudio, porque na junção melhorou muito. E eu falei, eu já vi no setor 3, você cresceu na corrida com relação ao que você tinha nos treinos e na classificação. O carro melhorou muito na junção. Eu tinha uma dificuldade que o Matias não tinha da gente olhar os dados e os vídeos, e nós fomos para um lado correto para o domingo da corrida. Então, eu faço esse lado técnico. Aí, hoje de manhã, um patrocinador, 1 hora no telefone, questionando todo o nosso final de semana. Naturalmente acontece isso. E o lado administrativo, eu ainda me divirto pagando os boletos da segunda-feira. Porque você ganha a corrida domingo, você não tem boleto pago. Segunda-feira é igual. Ganhando a corrida ou chegando em último, precisa estar com o dinheiro na conta para pagar todos os boletos, que também, aí era hobby de rico, como o Bola falou, mas hoje os boletos estão muito caros. Está muito grande esses boletos para pagarem na segunda-feira. Na minha avaliação, a gente precisa rever esse custo-benefício da categoria. Óbvio que está num topo gigantesco em termos de ativações, de retorno e etc., de formação de pilotos, formação de profissionais e tudo, mas custando muito caro. Esse é um bom ponto. Posso complementar só o que o Marcelo falou? Ele perguntou aí como é que é o seu dia a dia durante a semana e tal. Entrando no final de semana de corrida, né? Eu acho que o pessoal que gosta de automobilismo começou a ter muito acesso ao Drive to Survive, essas coisas. E aí você vê lá o chefe de equipe, o Toto Wolff, que fica lá com o fonezinho dele, quietinho na dele. Eu gostava do Cyril Abiteboul, que estava sempre putaço da vida. Mas enfim, só voltando. O Toto Wolff e o Cyril, eles ficam quietinhos na dele, não fala muito no rádio, tem um engenheiro do cara, de vez em quando acaba a corrida, ele vem e fala, parabéns, Verstappen, você venceu. Como é que você fala com 5 caras durante uma corrida? Porque você falou,
A gente já foi te cobrir, a gente vê sempre lá você falando com o Rubinho e tal, mas agora você acabou de falar que falou para o Matias que ele tinha tantas voltas ali. Como é que é gerir 5 carros ao mesmo tempo, dar atenção para todo mundo e conseguir fazer todo mundo se dar bem? Então, cada equipe também tem a sua estrutura de funcionamento. Nós temos lá a nossa, que temos o cara que faz um rádio para cada um, principalmente nos momentos conflitantes. Certo. O que são os momentos conflitantes? Quando a gente está numa classificação, que tem alguns pilotos no grupo 1 ou no grupo 2, que você já não tem todos ali, entre os 15 primeiros do campeonato, fora dos 15. Agora, na próxima, por exemplo, nós vamos ter o Rubens e o Matias entre os 15 do campeonato. E teremos o Dudu, o Jean e o Tony fora dos 15. Então, já são 2 momentos de Q1 diferente. Quando não tem esse conflito, eu já consigo ajudar no outro. Mas cada um vai ali, eu fico na retaguarda. Só que o maior desafio que eu mais gosto de fazer, que não são todos que gostam, eu gosto de seguir 2 carros como engenheiro no final de semana. Certo. E aí a gente vai escolhendo esses carros durante cada ano. Esse ano eu estou seguindo o Rubens e o Matias como engenheiro durante o final de semana. Então, o Rubens aqui era grupo 2, se eu não me engano, grupo 1. Final de semana ímpar ele é grupo 1, para que no 12º ele seja grupo 2. Então, o grupo 1, eu atendi ali o Rubens, primeiro treino, 30 minutos, mexemos, subimos, descemos, fechamos, murchamos, enchemos o pneu, terminei um raciocínio. E aí eu gosto de dar sequência com outro carro. Por acaso, esse ano é o Matias. Já foram anos de ser outros pilotos. Eu gosto de acompanhar. Eu gosto de olhar o setor, eu gosto de olhar a velocidade reta, eu gosto de olhar o quanto eu acho que a pista evoluiu ou o quanto a pista piorou no segundo grupo. Se eu, né, estou falando do Maurício, como engenheiro, não estiver acompanhando isso muito próximo, eu fico para trás. Porque é tão dinâmico que eu faço isso naquele final de semana. Mas quando chega nos momentos de conflito, o meu foco de rádio, o meu foco de orientação, o meu foco de troca de ideias, até porque o Rubens é um cara que consegue administrar isso muito bem durante a corrida. Ele tem nele. 5 cérebros, né? Então, cara, é porque ele consegue bater papo, né? A gente vai falando louco, e... Cara, é louco. Ouvir o rádio de vocês durante a Cara, corrida, era você uma fala, das coisas só que falta, eu mais gostava de só fazer. falta ele contar, sei lá, receita de bolo, não sei o que, é impressionante. Ele louco, consegue... É muita informação durante uma corrida que normalmente os outros pilotos, né? Você vê Fórmula 1 rádio, não fala comigo, deixa eu me concentrar aqui. Blá, 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 blá. O Rubens você pode estar falando no meio da curva, no meio da freada, no meio da volta rápida, ele fazendo o setor roxo, e ele tá lá. E ele abre o rádio e fala, puto, tô aqui agora, é muito dianteiro, cara. Esse ponto da curva aqui, 3, é muito à frente, não dá. E aí você olha o setor, é o melhor dele. Quando é o melhor geral, você fala, pô, o cara tava no meio da curva, falando comigo, é o melhor setor. E é exatamente esse mesmo talento que a gente observa tanto na volta rápida, né? Que eu e o Marcelo, quando a gente vai de vez em quando, a gente vai, cara, ou a gente pilota mal, ou a gente fala mal também. Mas o Gerson e o Rubinho conseguem pilotar e falar, e o Rubinho faz isso, no caso, de uma Stock Car, em né? outro nível, Mas né? assim, é realmente um nível de capacidade de concentração. O que é muito legal de ver nesses rádios é que parece que ele tem um cérebro que está 100% dedicado à pilotagem e o outro que está dedicado à conversa. E vocês, quando vão lá fazer as brincadeiras, andar com os carros juntos e tal, você está no meio da curva, você precisa esperar terminar, entrar na reta para falar rapidinho, parar e pensar na outra freada. Eu e o Marcelo só temos um cérebro e ele não funciona tão bem assim na parte de pilotagem, então já prejudica. Tem que dedicar mais ainda. E falando do veinho, né? Veinho, 51 anos, campeão, full time, é atual campeão da Stock Car com o Rubito. O Rubito é o atual campeão. Quando você começou a trabalhar com ele, em comparação a todos os outros caras que você trabalhou ao longo da sua carreira, você trabalhou com grandes nomes e ainda trabalha, você olhou e falou assim, esse nível aqui tem coisas novas, coisas muito diferentes, trouxe uma cultura diferente para o teu conhecimento de automobilismo? 100%. Né? Eu estou prestes aí, acho que escolhendo o momento de escrever um livro sobre a minha trajetória no automobilismo e vai ter o capítulo Rubens, que é um capítulo longo, mas que nos trouxe muitas coisas. Mas mais do que trazer, no primeiro momento era assim, isso foi durante a temporada de 2012, onde nós acabamos perdendo o Marquinho na segunda metade do campeonato, mais precisamente nas últimas 6 etapas do ano. Marcos Gomes, que foi campeão em 2015, né, na sequência nossa de 14. E aí tivemos que reinventar. E na parte dos pilotos convidados, o Rubens veio. E aí que é um grande barato dele, né? Que você fala 51 anos, mas o tesão que ele tem, a vontade que ele tem surreal. É maior do que os moleques de 20, 21. Com certeza. Isso é impressionante. E aí, puta, ver o Rubens e tal, eu tenho um amigo muito em comum, que é o Nandinho. O Nandinho, puta, vamos chamar o velho lá, chamar o Rubinho, será que ele faz? Mano, ele faz, mas quanto você vai pagar? Blá, 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 não temos dinheiro, enfim, vamos fazer só a última Interlagos. Aí, passou 10 dias, fechamos Interlagos a última.
Foi 2012 isso. 2012. Eu falei, Rubens, puta, sabe o que eu acho, cara? Você deveria fazer uma antes, porque para dar uma ambientada. Foi um chaveco meu assim. Aham. Eu falei, vamos fazer uma antes, porque senão não faz sentido você chegar direto para Interlagos. Que tudo bem, era piloto convidado, tinha lá as suas 3 sessões de 1 hora do regulamento da época, 3 jogos de pneus novos, tinha uma adaptação regulamentar para o piloto convidado. E é claro que a gente estava falando de Rubens Barrichello em 2012. Né? O cara tinha acabado de sair da Fórmula 1 em 2011. Tava na Fórmula Indy. Estava na Indy como o maior número de provas de corrida de Fórmula 1, enfim, largadas. A gente estava falando de um cara que era um piloto convidado. E aí, puta, ele falou, eu faço, faz sentido. Tá bom, mas a gente só tem aquela grana que era para uma. Uma grana de uma virou para 2, foi bom. Falei, tá bom, já estamos pagando 50% o cachê dele. A Medley adorou na época. A Medley, só que nós só temos dinheiro para uma, não tem outra. Eu falei, não, mas a decisão é dele. E aí a penúltima era Brasília, anel externo. E eu falei, cara, mas nós temos um problema. Ele, qual? Eu falei, a anterior Interlagos é anel externo, você vai aprender muito pouco. Então vamos para a antepenúltima, que é Curitiba. Você foi conseguindo umas 3, Daqui a pouco 4, meia ele temporada. começou a temporada daqui a pouco. Escuta, aí veio, tá bom, vamos para Curitiba, vamos fazer o treino em Curitiba quarta-feira, e aí vem o que eu quero te responder. Primeira sessão lá de 1 hora de treinos extra. Na época, o engenheiro era eu e o outro engenheiro da nossa equipe era o Avalone, que tinha uma experiência até quando o Rubens estreou na Jordan, o Avalone trabalhava lá. Bom, estatisticamente, a gente estava falando de um grande domínio de Kaká Bueno na Stock Car naquele momento. Né? Naquele momento, eu vi um grande domínio do Kaká, com o Ricardinho, Max tinha sido campeão em 2010, Ricardinho com performance ali, e o Thiago Camilo já batendo na trave algumas vezes. E a estatística, como eu gosto sempre, me mostrava que esses eram 4 nomes que estavam... Que era assim, você contrata esses caras para ter chance de ser campeão da Stock Car. Estamos aqui exagerando, claro. Tem mais 1 ou 2 ou 3, mas nós estamos falando de uma estatística mais alta do nível de aproveitamento de pontos daquele momento. E aí, puta, fechamos a porta, fizemos um primeiro treino, olhei as freadas do S de Curitiba, que era um S muito... particular a maneira de fazer, né? Eu acho que era a freada mais forte do Brasil. Exato, Ali, né? e mais de maior posicionamento. Perfeito. Se você não se posicionasse muito bem, perdia-se muito tempo até a terceira curvinha. Que era uma lá. freada meio que Meio você pendurado. entrava freando pendurado, né? Cara, Aquela pista que Então, judiação. olhamos os dados e eu olhei para o Avalone olhou para mim e falou, esse cara tem condição de fazer a estatística mudar. Na primeira 1 hora. E ele, quando fechou a primeira 1 hora, ele falou assim, eu não desço mais desse carro, porque ele ia descer do carro para Brasília e ia subir o Tony. Entendi. E ele ia voltar para Interlagos, porque a gente tinha feito um combinado do dinheiro ser para o Instituto, que na época era Instituto Barrichello Canaã. E aí ele falou, pô, esquece, o Tony que arrume outro carro para correr, porque eu vou ficar as 3 corridas. E o Tony acabou arrumando, inclusive. Foi correr com o Bassani, que hoje é nosso parceiro, trabalha com a gente, nosso sócio lá numa operação. Enfim, e aí quando chega no final da história, o que eu quero dizer? Rubens teve que aprender, né? Falou que era um bate-bate na primeira largada em Curitiba, classificou em 15º. Chegou em Brasília, nós classificamos em 8º, no segundo final de semana dele. Chegamos em São Paulo, fizemos um primeiro tempo num treino, e na hora de classificar, o nosso motor encolheu por problema de som da lâmpada, etc. e tal, classificamos lá para trás, mas o potencial estava claro. Porém, ele não estava nem nos planos de corrida de Stock Car. E voltamos lá, final de semana, saí domingo da pista, fui para casa dele lá comer e tal, e aí, puta, ele tinha feito um ano de Indy, perigoso e tal, a Silvana estava ali, e falou, por que você não corre comigo Stock Car temporada que vem? Aí ele falou assim, pagando a mesma coisa por uma corrida ou você conseguiu um dinheiro a mais? Não, aí mudou. Né? Aí deu uma Aí mudada, mudou. né? Mas foi super honesto, inclusive nessa questão também. O Rubens teve uma humildade única nesse momento. Ele virou para mim falando sobre grana, ele falou assim, cara, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas qual é a referência de salário da categoria? Porque eu não posso falar dos meus salários recentes, porque é outra moeda, não tem nada a ver. Pô, a referência aqui é o Kaká Bueno. Quanto ele ganha? Eu falei, não sei quanto o Kaká ganha, mas eu estimo que é tanto. Ele falou assim, se você me pagar o mesmo tanto, eu faço. Cara, caiu indo atrás de pagar esse mesmo tanto, levantar esse mesmo tanto. O resumo da história, assim, eu vendi uma equipe para o Beto Cavaleiro. A equipe Cavaleiro hoje foi vendida naquele momento para a gente ter a viabilidade de segurarmos o dinheiro, o primeiro ano do Rubens. Betão, e o carro correr. Beto. Exato. E aí foi. E aí, obviamente, com 2013, primeira temporada completa, ele adquirindo a sua experiência, mas, cara, com resultados que a gente esquece. Muito rápidos. O Rubens subiu no pódio em Salvador, que, se eu não me engano, era a 4ª etapa do ano, ou 3ª. Rubens subiu no pódio em Salvador em 2º lugar. E um Kaká Bueno que estava na categoria há
15 anos. Isso, né? O Rubens Outros pilotos com muita janela. fez a primeira pole em agosto, setembro em Cascavel. Ia ganhar a primeira corrida, nós quebramos o pneu. O pneu furou, traseiro direito de Cascavel, que é o pneu mais crítico. Mas, pô, no primeiro ano, é assim, completo, o cara, sei lá, não lembro a etapa exata, quarta ou a quinta, Salvador, pódio. A 7ª etapa, que é Cascavel, pole, ia ganhar a corrida. Cara, são números que você vê a capacidade do cara. E aí, 2014, veio o título, enfim, de lá pra cá a gente disputou... Corrida do Milhão também. Corrida do Milhão, disputamos quase tudo. É um cara super diferenciado, né? Mas ele é diferenciado não só na sua capacidade técnica, mas trouxe muitas coisas respondendo de modos operantes que nós não tínhamos como equipe. Sim. Procedimentos, né? Nós não tínhamos. Apesar de eu ter tido 2 experiências internacionais no meu currículo, quando o cara vem de 19 temporadas de Fórmula 1, nossa, é incomparável, né? Então o cara te dá pequenos toques que você muda um procedimento de fazer o combustível assim para o combustível assado, que era um pequeno detalhe, e muda todo o resultado. Então ele trouxe sim, independente da sua capacidade técnica, muito auxílio na nossa evolução de gestão de procedimentos. A quantidade de e-mails, debriefings que ele fez com os engenheiros de Fórmula 1, da Ferrari, da Brown, da maior qualidade. Às vezes eu fico imaginando isso quando a gente está fazendo uma gravação de volta rápida. Quanto tem na CPU dele, né? Quanta coisa tem ali. De processos, né? De processos, de histórias, de... E a gente acha que automobilismo é botar um piloto dentro do carro e dirigir e só... E é isso. Não, o combustível está na temperatura correta. Não, o pneu está guardado no lugar onde tem menos umidade. Tudo isso faz fazer diferença. Ainda mais numa categoria como a Stock, que são só detalhes. Meio décimo você faz uma pole ou não, cara, é isso. Eu acho que eu já contei essa história várias vezes aqui, mas é um resuminho. Todo mundo me pergunta como é o Rubinho, como é que é trabalhar, como é que é a parte técnica e tal. E eu sempre falo, sabe onde eu mais aprendi sobre talvez automobilismo e competição na minha vida? Quando eu acompanhei ele no Mundial de Kart de 2015. Você lembra que ele foi 4º lugar na Rotax entre a molecada e tal. Eu cheguei lá e falei assim, ele veio passar aqui férias de verão, curtir, andar de kart e tal. Ele tava putaço que não tava rolando, que não tava performando, e trocou aqui, mexeu ali, foi não sei o quê. Eu cheguei lá e falei, tá acontecendo alguma coisa? Tava acontecendo, não tava acontecendo o que ele queria. Tanto é que foi evoluindo e chegou na final, passou todo mundo, foi 4º. Então, a ética de trabalho, né, o tesão, a vontade de fazer, e naquela época eu estava começando a fazer minhas corridinhas e tal, olhei aquilo e falei assim, olha o que o cara, sendo o Rubens Barrichello, trabalha. Eu, Pangaré, tenho que chegar na pista às 6 horas da manhã e ouvir tudo, ler tudo e tentar saber tudo, né? Essa é uma oportunidade que a nossa equipe está dando, por exemplo, um Jean, vivenciar isso do lado de um cara desse e pegar muita coisa positiva, né? Você acabou de dizer, você ficou observando, e esses caras, eles se preparam com uma leitura do amanhã sem comprar tanto risco na hora desnecessária. Sim. Que é a experiência que traz isso, a maturidade que traz isso. É claro, são momentos diferentes de um menino de 20 anos para um senhor quase, o pré-senhor de 51. Mas é assim. Ele daqui a pouco ele vai ter a carteira, ele vai ter o cartãozinho de idoso. Pré-senhor é sacanagem. Mais 10 anos, e ele não vai largar. Ele vai estar lá na Stock Car, senhor. Ele não vai largar. Tá andando do jeito que tá andando, pra quê, né? Você falou sobre maturidade, Mal. Você é até hoje o chefe de equipe mais jovem a ser campeão na Stock Car, 37 anos, era isso? 37. O que o Mal evoluiu de 2014 para 2023 nessa questão de maturidade como chefe de equipe, principalmente na gestão de pilotos, né? Como a gente falou, você tem 5 pilotos dos mais variados tipos para gerir. Então, o que você aprendeu nesse tempo de tipo, aqui eu estava fazendo errado, aqui eu acertei, o que mudou desde Só então? faltou o óculos da Maria Gabriela agora. Essa pergunta eu gostei, cara. Por quê? Por quê? Evolução. Mal. Eu acho que assim, a parte que não tenho dúvida que mais evoluí foi em ser menos reativo. A experiência, a maturidade traz isso. Né? Nós com pouca experiência, o automobilismo é muita energia, é muito intenso, então a tendência de todos que estão lá é serem reativos. Você vai lá dar uma pergunta, outro dá uma resposta, dá atravessado, o cara entende aquilo que você não quis falar. Eu aprendi que lá atrás, né, quando fiz colégio técnico de publicidade, falavam que assim, o erro normalmente é do comunicador. Hoje eu vejo que é muito diferente isso. É muito diferente aquilo que eu digo para aquilo que você entende. Total. Precisa ficar muito claro se você entendeu o que eu quis dizer. E quando você é muito reativo, a chance de errar é maior. Então aprendi muito a ter um pouco mais de paciência. Por exemplo, tivemos um final de semana que não foi o final de semana desejado, até porque poucos são. No automobilismo, poucos são. E só tem para uma equipe que tem o perfeito, só tem para um. Poucos são. Então, assim, nós temos lá
eu digo isso na estatística, os bons vencem 10% das suas corridas. Os bons. E vão 90% das vezes puto para casa. Puto para casa. Equipe e piloto. Não tem o que fazer. Né? Assim são os dados deste esporte. Então aprendi que quando normalmente a gente termina assim, vamos deixar baixar a temperatura segunda-feira e vamos voltar a retomar todos os assuntos na terça. Precisamos de um espaço. Só para te dar um exemplo do que eu aprendi. E é assim o tempo inteiro. Entendi. É aquela coisa de... A idade, eu também já passei dos Olha lá. 40. É aquela coisa de... Uma vez eu vi uma frase do Mick Jagger. Nem toda pergunta precisa de uma resposta. Do tipo... Como é que você lida com as perguntas dos jornalistas e tal? Ele falou assim, às vezes eu olho no olho de quem está me perguntando e não respondo nada. Fico apenas olhando, porque eu não tenho obrigação de dar uma resposta. E, às vezes, eu penso muito antes de dar aquela resposta. É o que você falou, né? Às vezes, você pergunta, você responde no reflexo. Isso. E o reflexo não é pensado, né? Não é pensado. Muito legal. O reflexo é instinto, né? É. E às vezes não é o instinto que você E precisa. eu imagino a quantidade de informação que circula ali e como você tem que ser extremamente claro na comunicação com o teu mecânico, com o teu piloto, com todo o staff ali. É né? duro, né? É duro, porque mesmo um piloto experiente, super talentoso, estamos falando do Rubens, por exemplo, ele vai falar coisas na hora da pressão que não é desejado todo time que está ouvindo no rádio estar lá ouvindo. Claro. É natural. E eu discuto isso depois com o time na segunda, ou na terça, ou na quarta, quando a gente faz a reunião lá. Gente, não dá para ele também não colocar como reação da insatisfação do resultado. Nós temos que separar isso. Né? Eu brinco que... E eu também, às vezes, eu não vou conseguir pedir para o meu mecânico, olha, por favor, querido, pega a temperatura do pneu assim que ele chegar. Não dá para falar assim, por favor, querido, porra, tá prestando atenção? 20 anos de curso, né, Porra, Bola? precisa chegar lá e, pegar a temperatura. Eu preciso dessa temperatura rápido. Se você deixar esperar 30 segundos, ela já não me serve mais. Porque a minha referência precisa ser sempre da chegada. Aí. Então, E assim, toda a emoção do final de semana, você não fala isso de forma, né, da melhor É maneira. natural. E Normal. a gente tem que filtrar isso, né, também. Mas é que às vezes isso fica exacerbado por alguns, né? A gente vê hoje muitas críticas, né? A gente vê que o mundo tá diferente. Tem muitas críticas e que são críticas. Eu também hoje tenho dúvida com a maturidade se existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Cabe você aceitar para evoluir. Foi assim que eu aprendi a mudar a minha visão de crítica. Crítica, ou você aceita ou você não aceita. Né? Meu ponto de vista é esse. Então você tem que aceitar a crítica, analisar a crítica e fazer algo diferente para evoluir. Ah, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Nós estamos criticando porque mereceu a crítica. Se você não aceitar a crítica, você não vai evoluir. E ela só é construtiva se a pessoa que está sofrendo a crítica quiser construir, né? Senão não vai. Cara, exato. e assim, a coisa mais difícil do ser humano não é ir pra Lua, não é resgatar o Titanic, é ouvir uma crítica, né? É ouvir, é muito difícil, cara. Ninguém gosta. Aquilo acho que bate do jeito que você falou. A reatividade, né? Quando você começa a ouvir, Isso. imediatamente o nosso instinto é se fechar e falar, eu não. E quando realmente você pode aprender Normal. muita coisa. né? Normal. E você pega como piloto que você é, você vai lá e compara uma curva. Ó, você viu, hein? Você viu? Você Vocês viram? é. Vocês Tô viram? ouvindo, tô ouvindo. Eu ia Os falar caras que- aqui tem também. Eu ia Ó. falar que você é um piloto domingueiro, mas não falei. Eu Ó, parei, você é. Agora eu corro Não, de sexta, sábado e domingo, Então pô. tá bom, então já tá 3 desde a dias, sexta. Mas o é. que eu quero dizer? Você pega lá e fala assim, tô comparando os dados com o cara. O cara freia na curva, solta o pé do freio. E eu tenho um engenheiro lá de dados, tá olhando e fala, cara, ô Gerson, você precisa soltar o pé do freio antes. Precisa começar a diminuir essa carga de pressão no pedal do freio. Inclusive, sem querer, você falou uma coisa que eu fiz muito errado na Sprint Race durante muito tempo e sofri muito com isso. Então, aí você pega e fala assim, quando você já tem experiência, que você tem calejado, tem... Você fala assim, mas o meu carro não faz, cara. Se eu começar a soltar o pé do freio, vai passar reto. Vai passar reto. Vai sair de frente, sei lá. Estou segurando mais no freio porque não vai. E aí nós, como engenheiro, falamos assim para você, tá bom, mostra para nós. Tira Vai lá e antes. solta que eu quero ver se vai passar reto. Porque você está falando, supondo que aquilo pode acontecer. No teu feeling, sem ter feito. Alguns têm essa capacidade. Óbvio, falando de Rubens, inquestionável. Mas quando você fala em formação de pilotos, quando você quer passar para o Gianluca chegando agora, Jean, se a gente está te falando é porque a gente entende que é possível fazer. E isso é bacana. Porque o moleque novo tem a tendência de ir lá e te obedecer. E às vezes ele tem razão. Não vai fazer. Porque nenhum carro é igual ao outro. Sim. A maior dificuldade na categoria Mesmo do automobilismo que é saia assim. da linha de montagem um atrás do outro. Não, eu nem lembro quem foi que falou isso na Fórmula 1, mas era um engenheiro antigo que falava assim, não existe nada mais diferente do que dois carros de cuida iguais. Perfeito. Não lembro quem é o autor da frase, mas ela é perfeita. E nós estamos falando de Fórmula 1. Então o cara fala assim, não tem um igual ao outro. E assim é. Só que a gente tem que ajustar cada um o seu. Né? Uma pergunta, inclusive, sobre isso.
Para quem não sabe, pessoal, e aí Mamal vai me corrigindo, o Stock Car é um chassi tubulado, igual para todos, né? É um chassi vendido por uma empresa que faz. O motor é um motor V8 também, igual para todo, equalizado para todo mundo. Os pneus são idênticos. E o que pode mexer no carro no final de semana? Dureza de mola? Qual é a tua variedade de acerto? Até fazendo uma correção, os dois motores hoje têm um motor para cada montadora. Ah, é verdade. Eles perdão. não são 100% iguais. Tem Sim. um motor da GM, que é um LS3 que sai em carros GM, e tem um motor feito nos Estados Unidos para o Toyota, similar ao que eles usam na NASCAR. É similar porque tem muito menos potência que a gente usa aqui, mas as curvas são idênticas, que é o que importa que você falou. Eles são iguais porque as curvas estão super equalizadas. O nosso range de trabalho é muito hoje em termos de suspensão, convergência, caster, cambagem, altura, mas com uma altura mínima. A partir de 2020, a Stock Car aderiu com essa nova geração de carros aí, que o Corolla ficou muito parecido com o carro de rua, o Cruze e idem, foi aderido à altura mínima. Então, dentro daquela altura mínima, você pode trabalhar o que a gente chama de rake, né? A diferença da altura do eixo dianteiro para o eixo traseiro, que determina muito o equilíbrio do carro. Pressão de pneus, barras estabilizadoras, amortecedores só nos cliques. Nós não podemos fazer o setup do amortecedor, revalvularmos os amortecedores. Nem trocar mola. É igual para todos e nem trocarmos mola. Podemos montar de outra forma as molas, apertando ou deixando ela mais solta. E aí você muda um pouquinho. Mas já é bastante coisa. E aí a minha pergunta é, às vezes acontece, os carros são feitos para serem iguais. Às vezes acontece o acerto num carro ser pole e no outro o mesmo não acerto, virar, né? não virar exatamente o mesmo acerto, e no outro carro você tem que ir num caminho completamente diferente na mesma pista. Às vezes sempre. Às vezes sempre acontece. Nunca funciona tudo Barra igual. dura nesse vai e no outro não vai de jeito nenhum. A resposta correta é às vezes sempre. Às vezes sempre. Infelizmente, os carros não são 100% iguais, não reagem 100% iguais. Os pilotos não são, né? Os pilotos não são, então às vezes sempre... É raro os momentos que nós esse ano estamos com 5 carros, mas historicamente temos 4 carros. Foi raríssimo o momento de nós termos mais de um carro 100% igual. A gente está muito próximo. Tem um detalhe ou outro para a particularidade do piloto. A teoria é a mesma, A né? teoria é a Claro. mesma, mas e tem uns que são muito diferentes, tá? Porque o próprio Rubens, ele tem um estilo muito particular. Ao longo da minha pequena carreira, que eu sou mais jovem que ele, né? Então, assim, ao longo da minha pequena carreira, eu não tinha encontrado até então um piloto capaz de ser tão rápido, tão competitivo, com um carro saindo de frente como ele é. Saindo de frente. Saindo de frente. Não é comum isso. Isso é totalmente incomum. E aí isso embanando os seus companheiros de equipe. Porque não é muito particular. O Rubens guia um carro, quando ele é rápido, de uma maneira muito única. Eu estou dizendo aí, trabalhei com mais de 100 pilotos e talvez com uns 30 de muita qualidade. Né? De muita qualidade. E não é. Até porque a teoria do automobilismo, o carro mais rápido não é o que sai de frente. Sim. Toda vez que um carro sai de frente durante a curva, né, para o espectador entender, você tem que tirar o pé do acelerador. Tá perdendo tempo. Se ele sai de traseira, você mantém o pé e contra-esterça um pouquinho. Né? Esse é o ponto de cada vez que você tira o pé do acelerador, você perde mais tempo. Mas esse é um dos grandes diferenciais da particularidade do Rubens. Ele é um cara longe de conseguir isso. Então, na nossa história e estatística com ele, os carros normalmente não ficam iguais aos dele. Legal. Só voltando, você falou agora dos 100 pilotos, pelo menos uns 100 pilotos que você já trabalhou. Hoje em dia você tem um ex-piloto de Fórmula 1, um ex-piloto de Fórmula Indy, dois moleques, né, o Dudu e o Petekoff, que vieram de Fórmula na Europa, Recente. e o Rossi de turismo. Como que esses passados completamente diferentes dos pilotos, né? O pessoal que vem de Fórmula, o pessoal que vem de turismo, como que isso fica ali no dia a dia? Como que você absorve, como que você ajuda eles a evoluir? Porque imagino que a experiência do Matias em relação à do Dudu, por exemplo, seja completamente diferente do que eles conseguem fazer no carro ali. Sem dúvida. Fora a experiência ser totalmente diferente, o automobilismo argentino, as pessoas têm que tomar cuidado para não se torcer, né? O que a gente diz às vezes, mas assim, o automobilismo argentino está anos-luz na frente do automobilismo brasileiro. E sempre esteve. Eu estou dizendo como conceito. Tá. Né? Um país quebrado, um país com dificuldade financeira, com a sua moeda super desvalorizada, mas eles continuam na frente. Por quê? Porque a paixão que eles têm é uma coisa que o Rubens tem aqui. É raro de se ver, mas lá é comum. Né? Eu tive o ano passado uma corrida de TC, que é o turismo carreteira, que hoje é a única categoria que o Matias está participando, e me chamou muito a atenção.
mais uma vez, depois de quase 30 anos, que eu fui na primeira Turismo Carreteira. O Matias é um cara que ele tem uma experiência para carros de turismo. O Matias fez Fórmula, fez um teste na Europa, numa fase que eu estava saindo da Europa em 2001, inclusive na equipe que eu saí. Eu deixei uma equipe de Fórmula Renault na Europa em 2001 e o Matias chegou para fazer os testes de inverno lá. Olha que quase que a gente se encontra e eu saí da equipe para vir para a Fórmula Renault Brasil. E ele foi lá e voltou e assumiu com 18 anos o TC2000. Lá o Dario Ramonda foi lá, chamou ele, colocou ele, muito jovem. E aí ele de 18 anos para quase 40 que ele tem hoje, acho que ele fez 40 agora, ou 39, enfim. Ele tem mais de 20 anos guiando não turismo. Tudo que é tipo de turismo que a gente possa imaginar. É o tração dianteira, tração traseira, tração dianteira com muita potência, com pouca potência, traseira com muita potência. É o pneu duro, o pneu com gripe, o pneu sem gripe, o pneu NA argentino. Ou seja, ele tem na CPU dele aquilo que a gente falou do Rubinho, né? Quantos anos pilotando Só turismo? que ele tem tudo isso em muitas categorias. Entendi. Os argentinos, o Santero, o ano passado, que fez uma prova com a gente do Velocitar, que é outro cara que me impressionou muito, por isso que eu falo do nível dos argentinos. Ele andou A muito gente teve também. o Racos e tivemos o Azar, o nível geral, mas esses fora de série como o Santero e o Matias, é impressionante. O Santero tinha 30 e poucos finais de semana de corrida em 2022. Caramba, ou seja, o cara tá Pô, de correndo NASCAR, entendeu? Não, o cara corre muito. No Brasil, quando muito, corre 12. 12. Né? Agora os pilotos de Stock Car estão lá, fazem Stock Car, Porsche, o Endurance que são mais 3, Não dá 20. fazem? O Endurance. Não dá 20. Né? Um pouquinho, às vezes, na Sprint Race, NASCAR Brasil, agora alguns um fazem. ou outro, mas exato. não tem, o cara não consegue se profissionalizar em duas categorias Não muito consegue, fortemente. não consegue. Né? A média é fazer os 12 finais de semana de Stock Car. Stock Car. 15. Ah, tá bom, 15 contra 40, 30 e pouco, é mais que o dobro. Né? Completamente, Agora, né? falando- E aí o Rossi chega com um passado e uma capacidade de conversar ali com você que o Dudu e o Petekoff tem outro passado, né? Os caras estavam lá dirigindo de Fórmula na Europa. Deve ser loucura de... Eles ainda têm a expectativa de ter um carro que o carro de turismo não é. Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Porque a gente tá falando isso ontem com o Petekoff, a velocidade que o carro carrega, como ele freia, outro é outra história. Ainda né? precisa resetar os toques, né? O quanto você tem que reprogramar a sua É, cabeça. o toque, né? Que na estoque é... Você Ó o toque. encosta no outro carro, você consegue viver, né? Na Fórmula você encostou, Zero. provavelmente você abandonou. Zero. Ô, Mal, você já trabalhou com mais de 100 pilotos, tá? Vamos, obviamente, não falando dos teus pilotos atuais, são todos pilotos nível top que você tem na full time. Como é que você ranqueia um piloto hoje? Se eu chegasse lá, o Bola chegasse lá para fazer um teste e tal, você fala assim, puta, tem um cara que esse é ruim, esse é médio, esse é bom, esse é gênio, ou esse aqui é mais ou menos, mas esse cara tem potencial. Como é que você faz o raio-x do cara quando ele faz o teu primeiro teste, como você fez com o Rubinho? Falou, aqui tem um diferencial. Isso se repetiu em 2020 com o próprio Matias, tá? Que a gente estava falando dele. O Matias chegou na categoria em 2020, fez um primeiro teste no Velocitar, você fala, eita, que é diferenciado. Esse aqui vai ser competitivo na história, de cara. Bom, como que a gente ranqueia isso? É óbvio que analisando dados dos melhores que nós temos. Então é saber se o cara tem um entendimento por percepção de instinto de chegar lá e fazer o mais próximo do melhor que nós temos. Né? Porque se é por instinto é uma coisa. E tem o piloto do instinto, tem o piloto daquele que precisa ser orientado. Também serve. Entendi. Se você Claro, para no claro. box e fala pro cara, ô Gerson, ô João, ô Pedro, solta o pé do freio que você está parando muito e tal, a mínima da curva 3 precisa subir. Você sai do box, vai lá e faz, Pronto. Beleza. Se toda vez que você der um toque desse no cara, ele melhorar, pronto. é raríssimo. É raro. Aí outra pergunta que eu queria emendar. Qual é o pior tipo de piloto para você trabalhar? Que é aquele que fala assim, que não, eu sou bom, o carro não está fazendo, eu não consigo tirar o pé e senão ele vai reto. Qual é o pior tipo de piloto? Aquele que você fala assim, o cara não se ajuda. Existe isso ainda? Isso ainda tem lugar no automobilismo hoje? É pior que tem, porque o cara não está com a percepção que ele não está fazendo nada diferente. Ele acha que está, mas não está. É a tal da crítica que você falou. O cara não tá afim de ouvir a crítica. Assim, cara, estamos passando da freada, estamos freando antes, ou estamos freando com muita pressão, com pouca pressão, e o cara fala, não, mas eu já tentei, eu já fiz, qual volta? Que eu não vi. Porque hoje... Ele só quer que você resolva o problema. Exato, mas quando você mostra para ele que pode ser da sua guiada, da sua forma de conduzir o carro de corrida, ele já fala que não, e aí ele fala assim, tá bom, vou tentar. Aí ele fala assim, tentei.
Você vai lá e vê que os dados ele fez exatamente a mesma coisa. Não tirou o pé Não antes, tentou, não mudou, não conseguiu mudar. Então esse para mim é o pior. É aquele que tá lá, você fala assim, cara, pega uma... Tem caras que dependem de muita referência, né? A lenda e na equipe de Fórmula Ford do meu tio, onde meu pai trabalhava em 88, sei lá. Acho que veio o Alex Dias Ribeiro, pós-Fórmula 1, fazer uma corrida. Fórmula Ford. E aí ele saiu com a latinha dele de tinta, que é famosa essa história, não sei se vocês conhecem, Não. fazendo X e bola durante a pista, no asfalto. Ele saiu com uma latinha de tinta, Alex Dias Ribeiro, pós-Fórmula 1, uma latinha de tinta, fazendo as marcações dele. X, bola, bola, X, bola, X, e vai indo. E onde frear, onde acelerar, vai fazendo as marcações dele, curva O a X curva. freia e o bola era a tangência. Então, cara, era uma coisa louca de você ver o cara fazendo o track walk, que nem existia. Entendi. Não, nós estamos falando de 1916, que eu estou dizendo é 88. Faz muito tempo. Para quem é novo aqui, que ano vocês nasceram? 93. 89. Eu sou 8'2", eu sou Então, eu tô, mais próximo. então eu tô velho. No final, você quando olha isso, chama atenção. Então isso você vê que é um cara, que eu quero dizer com isso, altamente dependente de referências da pista. Entendi. Entende? E tudo bem, não tem problema. Tem cara que precisa da placa. Eu tô chegando na placa, tô chegando na casinha do bandeirinha, o guarda-reio, a pilha de pneu, e tem cara que é 100% extinto. Né? Eu tive um piloto, talvez de maior instinto que eu tive ao longo da minha carreira, chamado Fábio Carboni. Fábio Carboni. Corri com ele na última da Porsche Endurance, agora acelera muito. Então, assim, esse cara era de um instinto, cara, que os companheiros de equipe achavam que ele estava de sacanagem. Na época a gente não tinha os onboards que nós temos hoje, nós tínhamos os dados não eram tão precisos, enfim. E aí o companheiro de equipe chegava para ele e falava assim, ô Fábio, onde você está freando lá? Você passa a placa de 100, entre a 100 e 50, é mais próximo da 50, e logo depois passou a 100? Ele falou assim, não sei. E o cara achava que era sacanagem. Eu olho a visão de Caraca, profundidade e alguma coisa me dá um momento de Exatamente. frear. Nossa. E demorou para eu entender que ele era realmente assim. Chegou Ele não estava inventando, Ele né? não Não estava fazendo um ele tava de charme. Não sacanagem. querendo compartilhar a informação, né? Não, fazendo um charme. Não, eu nem sei, rapaz. Não sei. Ele falava assim, não sei. Mas e a outra curva? Não sei. Mas eu não sei. O loucura, cara tinha outro tipo de visão. Eu fiz o comparativo do Alex Dias Ribeiro para o Fábio Carboni para dizer que serve. Sim, Claro. os Cada dois um são vai do seu, plausíveis. Né? entendeu? Assim, e você tendo o seu método de trabalho, né? Isso que a gente prega muito para os meninos, como um Jean, como o próprio Dudu, acompanhando o pai. Essa referência do Rubens é boa, mas ele é o Rubens Gonçalves Barrichello. Né? Você fazendo isso. Aham, é o Eduardo, você é o Gianluca, cada um tem que focar na sua história, no seu perfil e construir o seu método. Aprenda com ele aquilo que você vai poder colocar dentro do seu método. Outra coisa, por exemplo, que é muito Mas polêmica. não queira ser ele. Sim. Frear com o pé esquerdo, frear com o pé direito. Cada um ainda hoje faz de um jeito? Ou a maioria vai no esquerdo hoje? Faz, mas dentro do grid da Stock Car, eu acho que dos 31 carros que estavam aqui esse final de semana, não deve ter 6 que freiam com o pé direito. No máximo 6, eu diria. A Eu maioria vai no A esquerdo. maioria né? no esquerdo. Eu lembro, a primeira estoque que eu fui foi Cascavel. Aquela que ele ganha 16, acho que Cascavel 16, o Rubinho ganha do linha de Kodaí na chegada. linha de chegada, Por exatamente. falta de combustível. Por falta de combustível. E eu me lembro de ouvir no rádio você conversando com ele e ele falando que estava freando. Naquela corrida, para economizar combustível, ele freava com o pé direito. Porque o tempo de tirar o pé do acelerador e botar no freio já é suficiente para economizar um tiquinho, né? Putz, isso é Isso experiência. veio para a Stock Car quando entrou o consumo no jogo. O cara do pé esquerdo é exatamente isso, né? A reação dele É imediato, de né? tirar para cá é imediata. Então ele acaba tirando o pé do acelerador mais tarde. Mas ele está freando no mesmo ponto do cara do pé direito. Então tem uma economia de combustível a cada curvinha, a cada volta, o X de volta é uma economia de 2 litros, mas 2 litros era importante. Depois, com o pedal shift, isso melhorou um pouco. A equalização do motor hoje é mais no sentido de deixar os consumos iguais, mas era uma diferença grande, sim. E agora, voltando, você começou a falar um pouquinho de dados e de onboard e tudo mais. O que mudou na vida de um chefe de equipe de automobilismo nos últimos, 20 anos em termos de tecnologia? Você tem onboard de todo mundo em todos os momentos, os dados, temperatura de pneu, o rádio. Como que a tua vida melhorou, entre aspas, para poder pegar esses dados que são essenciais para o seu trabalho? Como que isso melhorou para você? Na verdade, falando sobre Stock Car, né, fazendo o foco aqui da conversa, a gente tem uma aquisição de dados muito limitada.
para o controle de custos, que em algum momento aqui eu falei que para mim os custos estão altos, então se isso fosse mais aberto, seriam mais altos ainda. Nós temos poucos dados. Os dados que nós temos da Stock Car são os mesmos dados de quando eu instalei o primeiro PI, né, que é o aquisitor de dados hoje da Stock Car, tem várias ferramentas, várias marcas, mas o primeiro PI para 93 no Campeonato Brasileiro de Marcas na equipe Hot Car, quando eu era mecânico lá. Então, assim, se você... A equipe Hot Car, que hoje é da Babi, né, que era do Amadeu. Então, assim, é um ponto que eu fui mecânico lá em 93. Quando eu instalei lá naquele momento, basicamente, o que tem hoje da Stock Car, diferente de 93 que eu trabalhei, são pouquíssimos dados. Na época a gente tinha uma roda só de velocidade, hoje nós temos 2. Isso já te dá uma precisão muito maior. Na época nós não tínhamos sensor de pressão de freio, hoje nós temos sensor de pressão de freio. Na época nós não tínhamos sensor, no primeiro momento nós não tínhamos, mas já existia, o sensor de acelerador versus direção. Só. Basicamente os outros dados são os mesmos de 93. E as onboards agora que também dão uma ajuda. E as onboards que dá, mas eu confesso que eu sou um cara, por não ser um piloto, agora eu estou me metendo um pouco em algumas voltas rápidas com os clientes, com os convidados e tal, mas eu estou fazendo isso para melhorar a minha análise sobre onboards. Legal. Porque eu não sou um cara que consigo analisar bem onboard. Isso não é uma técnica que eu tenho. Você sempre pilotou por hobby, mas nunca... Exato, e quando você está em outra velocidade, você não percebe como... Né, você olha o Rubens olhando o onboard, comentando o onboard, ou mesmo os moleques, eles têm percepção de olhar uma vez só. Eu, para ver a mesma coisa que eles olham, eu preciso ver 10. Entendi. É 10 vezes que eu preciso ver. Eu falo, volta essa curva, volta essa curva. Passou o xizinho do Alex Dias. Exatamente, para ver que a roda estava exatamente no X ou no bola ali do Alex. Então isso é muito louco, entendeu? É muito diferente a análise minha. Mas hoje nós também temos programas que comparam um carro versus o outro na mesma posição. Então, assim, isso a tecnologia trouxe para o onboard. Então você compara um carro com o outro, o posicionamento no mesmo ponto da curva. Legal. E aí o rotacional de cada carro normalmente está sempre diferente. Eu sempre vejo um da Fórmula 1 no Instagram, mas eu não sei se é um programa que faz isso, que é a comparação de tipo, o tempo do Verstappen com o tempo do Pérez. Onde ele ganha. Onde cada um está em cada trecho da curva. Das pistas do Brasil, qual você acha que hoje diferencia mais o piloto top do piloto mediano? Cascavel carrega velocidade e tudo, Tarumã também, pista perigosa, Velocitar super técnico, Interlagos é a mais, aspas, fácil, né? Porque é a pista que todo mundo conhece mais. Onde você chega, você fala assim, puta, aqui a giripoca pia para quem não guia muito. Por incrível que eu vou te falar, assim, são coisas diferentes, coragem de técnica, né? Sim. Porque você está falando de Cascavel e Tarumã, é muita coragem, né? E técnica é uma outra situação que precisa estar aliada à coragem sempre no automobilismo. Mas vou dar aqui a minha impressão. Eu acho que uma das pistas mais técnicas, ou as 2 pistas mais técnicas, sem dúvida, do circuito inteiro hoje, aptas, Velocitar e Goiânia. Goiânia. Velocitar eu ia falar. Velocitar e Goiânia para mim. Porque Velocitar é muita técnica, tem muitas curvinhas diferentes, raios, duplo apex, quer dizer, dupla tangência, tem muita maneira de fazer diferente. Não tem retas longas, não tem freadas muito fortes. Tem então, subida bastante. Tem subida, tem um S em descida. O Velocitar tem muita técnica, né? Para mim tem muita técnica. E Goiânia, por incrível que pareça, você chega lá... Isso que eu ia perguntar, Goiânia para mim parece uma pista simples que meio que nivela por baixo. Você vê aquele descampado, acha que nivela por baixo. Você pode ver, a estatística é muito clara. Os pilotos têm que ter inteligência na interpretação de Goiânia. Se você olhar, não é à toa que o Rubens é o maior vencedor de Goiânia. Entende ou não? E a gente tem facilidade em Goiânia, porque tem muita técnica envolvida. Parece simples, mas não é. Ali em Goiânia, para mim, quando eu estou lá guiando, o segundo setor, né? A parte final, o Szinho de baixa e a 0 é onde eu mais perco, às vezes, dos ponteiros quando eu estou correndo ali. E nós temos outra dificuldade. Muita técnica ali, né? Goiânia é onde nós temos a maior variação de tipos de freadas. Entende? Você tem uma freada quase nada na curva 1, que é uma curva de alta velocidade. Você vai para a curva 3 de Goiânia, você tem uma freada já um pouco inclinada, diferente, tem um movimento do carro, você precisa ter essa leitura. Tem vários traçados ali. Vários traçados, você vai para 5, aí você vai para a curva 6 e 7, que seria o S de baixa que você citou. Tem muito posicionamento, você vai virar o volante, você vai frear com o volante já virado 100% reto. A freada da 8 é muito forte.
Então, Goiânia tem muita técnica Carrega a também. velocidade para reta, né? O Szinho de baixo posicionamento é tudo ali. E aí vou contar aqui outra história que é engraçada. O Dudu estreou na Stock Car em Cascavel, numa oportunidade em 2021, substituindo o Matias. O Matias, negócio da pandemia, voltou, tal, não podia vir, foi o Dudu. Cara, e o Rubens estava lá naquela quinta-feira e ele fazia assim, minha mão, de ver o Bacião. Quinta-feira o treino de rookies. Treino de rookie, de convidado. Ele ficava assim, minha mão, não dá. Não, vai dar ruim. Ele tá muito folgado. Tá muito folgado no Bacião. Tá muito folgado, vai dar ruim, não dá. Ele de fora, porque ele tava dentro, ele já tava na estoque há uns anos, né? E tal, já tinha mudado a sua Nossa, aquele Bacião de estoque deve ser um negócio. Tinha se mudado a percepção de velocidade e tal. E aí, puta, desce o Dudu e tal. E aí, o A1 aí, o Bacião, como é que tá? Ele, muito lento, cara, isso aí. É muito devagar. Ele falou, pelo amor de Deus. Ele falou, é muito devagar isso aí, pelo amor de Deus. Correndo com tá louco. O negócio chacoalha e tal, o carro tem a sua particularidade, sai de frente, não tem aderência, falta grip, mas é muito lento. Então você vê como as percepções são de cada momento, né? Então, são coisas engraçadas que a gente vai vivenciando e vai ficar pro livro, pro capítulo que eu contei. Outra história muito boa que você me contou lá em 2018 que eu falei, que essa tem que estar no livro. Lewis Hamilton. Como é que você conheceu o Hamilton? Aquele primeiro contato que você teve foi em Albacete, né? Albacete. Conta um pouco dessa história, como é que você me contou? Cara, impressionante. Eu tive uma oportunidade em dezembro de 2002 em Albacete. A gente tinha terminado a primeira temporada da Fórmula Renault no Brasil e eu trabalhando para a equipe Giafone, equipe do seu Afonso Giafone, irmão do seu Zeca, tio do Zequinho e do Felipe. E fui lá e os pilotos que a gente tinha, dos 3 pilotos que nós terminamos em 2002, que era Lucas de Grassi, Gustavo Sonderman e Patrick Rocha, 2 fecharam com a Manor para fazer 2 dias de treino em Albacete. O Lucas de Grassi e o saudoso Gustavo Sonderman. Bom, você pode ir acompanhar, tal, uns caras, vamos lá, tal. E ainda foi um terceiro brasileiro nesse pacote que não corria com a gente, eu não tinha tanta proximidade, que depois veio a correr comigo, o André Souza. Estava no pacote lá, também tinha comprado 2 dias de treino. Bom, cheguei em Albacete. Fórmula Renault. Eu não conhecia, eles tinham uma temporada de Fórmula Renault no Brasil e o Luiz tinha uma temporada de Fórmula Renault inglesa. O Luiz já tinha feito a temporada de estreia dele no automóvel. Inclusive, ele ia repetir o ano de Fórmula Renault inglesa. Bom, estava lá se preparando. Chegamos lá, faz banco, tal, domingo. Vamos mandar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A equipe ia ficar lá os 5 dias. Eu fiquei os 5 dias porque desenquadrou os times dos brasileiros. E eu queria ver todos os brasileiros andando, queria aprender. Tinha acabado de fazer a primeira temporada de Fórmula Renault aqui no Brasil. Tinha trabalhado em 2001 com o Fábio Carboni na Fórmula Renault europeia e italiana. Falei, puta, aqui você sempre aprende, né? Um treino desse, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com a equipe Manor, sistema inglês de trabalhar e tal. Bom, vamos ficar aqui só observando para aprender. E na época, um dos caras que trabalhava como empresário do Lucas de Grassi chama-se Luiz Praça. Já tinha trabalhado com o Max Wilson anteriormente. E o Praça tinha uma super experiência internacional e etc. Era um engenheiro formado, um cara de poli, cara de alto nível de engenharia. Eu nem essa faculdade eu tenho, mas enfim. E aí, o cara, percepções e tal, tava lá. E eu fui lá meio que com o Gustavo. Não foi acompanhar o Lucas, mas acompanhando todo mundo geral. E começou segunda-feira, 5 carros a equipe tinha. Tinha um canadense, acho que no primeiro dia, o Luiz, o Lucas, o Gustavo e um outro cara. Não era o André Souza ainda. Aí, e eu com o Gustavo. E, o Gustavo era um cara muito reativo. Voltando aqui, eu também, 20 e poucos anos atrás, era mais reativo que hoje e tal. E tomando, sei lá, pouco tempo, mas meio segundo do Hamilton. Para dar um exemplo aqui. Carros iguais, já estava... O primeiro out, meio segundo. O cara já conhecia o Albacete, já conhecia o carro, já conhecia todo o sistema. Falei, cara, não tá ruim, vamos trabalhar. Claro. Vamos olhar os dados do cara, senta com o engenheiro aí, eu fico aqui atrás, eu ficava atrás ali, não falava nada, eu estava lá como observador. E trabalha, olha os dados do cara, vamos buscar esse meio segundo. Tá bom. Mas não é possível, porque todo piloto tem uma frase. Eu não tomo meio segundo de ninguém. Essa frase vai pro meu livro. Frase número 1. A minha é mais humilde. Título do livro. A minha é mais humilde. Eu não tomo 1 segundo. Olha lá, às vezes meio toma, até tomo, às vezes vai. toma também e fica bravo. Eu não tomo. É normal. Aí o cara fala, não tomo meio segundo de ninguém. Tá bom, não tomo meio segundo de ninguém.
E aí, putz, estamos lá, o resumo vai daqui e dali, o Luiz lá. E aí o Gustavo, não é possível, não é possível, não é possível. Blá, 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 blá. A equipe falou assim, quer que ele anda? No seu carro? Quer que ele ande aí, depois do almoço? Pode ser. Pode andar. Eu falei, Gustavo. A gente não, vai andar, vamos ver. Então, o cara virava, sei lá, o tempo de Albacete é 23.2 no carro. E o Gustavo tinha virado 23.7. O cara sentou no carro do Gustavo, primeiro out em inglês, placa L10, 9, 8, não tem. Você não para a hora que quer, não para menos de 10 voltas para aquecer todo o sistema, procedimento. E o cara saiu, primeiro out, 23.2. Igualzinho no carro dele. Igualzinho. Tirou aquele meio segundo. Tirou o problema, resolveu tal. Era a outra hora da pista e tal. E o Gustavo, mas... O vento não tá a favor. Eu falei, meu, vem comigo pra pista, vamos ver. Aí eu falei, cara, o cara é um robô. O cara é um robô. Como assim? E eu peguei o Praça, levei o Praça comigo, eu ficava de costas, de olho fechado na pista, com 5 carros andando, eu sabia quando era o Hamilton. Toda aproximação em qualquer curva. Porque na época, o ponto ataco, que foi dali que eu trouxe, inclusive, muito de frear com o pé esquerdo para o Brasil, e como fazer uma aproximação da curva para os pilotos que eu estava ensinando saindo do kart. Porque eles já tinham isso, né? De frear com o pé esquerdo, kart. Claro. Obviamente só tem essa oportunidade, só tem essa forma de ser. E aquilo me abriu muito a mente. A gente já tinha tido recente... Mas era, só te cortando, desculpa, o câmbio era o quê? Era sequencial. Tinha que tirar a mão do volante e ir pra frente e pra trás. Mas não tinha ponta-ataco do pedal shift. Sim, ele dava uma bombada. Bombando aqui. Ou seja, freava com o esquerdo e dava uma bombadinha com o direito. Mas, cara, parecia uma sonora robotizada. Parecia que já era o pedal shift da Fórmula 1 na época. O cara vinha porque tudo eletrônico. Parecia que ele era eletrônico. Sempre do mesmo jeito. Por isso que eu falei, o cara é um robô, não é possível. E aí, andou o outro canadense reclamando, tomando sei lá quanto. Luiz, sobe nesse carro. 23.2. Terceiro carro da equipe. Aí o canadense falou o quê? Não era o vento, era a temperatura. I don't lose in half a second from anybody. Aí tinha um outro piloto lá, eu não lembro se era um outro inglês e tal. Sentou, aí os caras da equipe já falaram, vamos passar o Luiz em todos para acabar o problema. Sentou no quarto carro, 23.2. Imagina o Luiz grandão nessa hora, né? E aí o de graça tá lá no carro dele e tal, ele o Praça falando e tal. E os caras perguntaram, e aí, Lucas, como é que tá aí? Sei lá, o Lucas virava 23.5, tô dando um exemplo, 23.4. Tomar 2, super bem, tá? Na verdade, a grande diferença, para fazer aqui uma correção, a volta rápida, às vezes era 1/10 ou menos. O problema é que no L10, a média eram 3, 4 décimos. Entendi. Somando tudo. Dava 3 segundos em 10 voltas. Entendi. Que é o que a gente vê hoje na Fórmula 1, dos super dotados. Sim. A diferença está aí, até hoje. Estamos falando de mais de 20 anos depois, acontece a mesma coisa. Dos super talentosos. Né? Não é que o cara, nossa, enfia um segundo. Realmente, quando está tudo bem, tomar meio segundo para um piloto é muito tempo. Coisa. A gente sabe disso. Mas o meio segundo ele é construído com uma somatória de detalhes. Então, aí o resumo é assim... E aí, Lucas, você quer que ele sente aí? Ele só deu uma encolhidinha aqui no banco, ó. Aqui não precisa, aqui tá tudo bem. Tô de boa. Fica tranquilo, aqui tá tudo tranquilo, eu tô ajustando meu carro, tá tudo certo, não precisa. E ele tava, de novo, volto a dizer, 1/10, 2. Não é que ia ser um problema, mas a inteligência daquilo que ele já estava observando, eu não preciso desse comparativo aqui agora. Só vai me prejudicar. Isso aqui não vai somar nada na minha vida. Entendi. E por isso que você vê, inclusive, que o Lucas... é um dos pilotos que tem uma carreira muito cerebral. É um piloto muito inteligente. Muito inteligente. Tudo isso é dito ele e tal. Ele veio aqui no nosso podcast, ele fala muito bem, ele entende muito. Ele é um cara diferenciado. Como piloto, né? Eu tenho a minha frase também que eu falo que todo piloto é burro, tem os menos burros. Mas assim, ele é muito menos burro que os outros. Porque ele com capacete, etc, tal, o bicho ele é inteligente mesmo. E você vê que é desde o início, né? O menino era no super jovem. Né? Muito menos burro, é bom demais. Eu lembro que uma vez eu tava ali, ainda era Sprint Race, com o Madeira, que é comentarista e tal, não sei o quê. E aí ele tava no muro comigo, né? E eu já tinha feito meu treino dele. Não tô falando que eu sou um piloto inteligente, tá? Mas dei com o tempo de casa, você vê assim, dei 2, 3 voltas. O carrinho tá bom, um treino livre, para que eu vou dar 18, né? Parei o carro, desci lá, os caras, deu algum problema? Eu falei, não, tô só aqui, não quebrou nada, tá tudo bem e tal. Aí o Madeira olhou para mim e falou assim, tá vendo? Olha, todo mundo andando, se pegasse 2, 3 voltas, fizesse um out, cronometrasse e tal, não sei o quê, mas fica aí
que nem uns loucos andando, dando 17, 18 voltas. Vai pra corrida com o carro tudo moído pra querer ser herói de treino livre e virar tempo, né? E, de fato, o cara tem muito do ego, né, Mal? O cara quer virar no treino livre, né? Essa profissão é dura, né? Eu não sei se eu te classifico como um profissional ou um semi-profissional ou um amador. Amador Eu não, sei. vai. Joga Amador você pro passou semi, pelo desse, menos. semi, Opa. tá bom. Em Semi. transição, né? Você Transição. tá na transição, tá bom. Na Porsche você foi classificado como o quê? Como pro, Como cara, pro. como pro. Só tem acima tem o Platinum, né? Que é os categoria É que você não vai chegar. top. Não, aí quando o Mal me chamar pra corrida de duplas, eu viro Platinum, bola. Me ajuda. Correu de Stock Car é automático. Correu de Stock Car é Platinum. Já automaticamente já Correu. promovido. Cara, mas é impressionante, é muito legal. O meu universo, eu corri de kart quando era moleque, fiquei a vida inteira sem correr. Comecei mais velho, mas assim, é impressionante o quanto você tem que aprender. Por exemplo, eu fui na Porsche, fiz a primeira etapa agora. É um carro totalmente diferente, uma freada totalmente diferente. É aprender full time. Full time. Tempo todo, cara. É isso, Se o né? cara não tiver isso como característica no mindset dele, assim, como voltado assim, pô, eu acabei de fazer a pole da última corrida nesta pista, então agora eu chego grandão. Não chegue, que você vai tomar porrada. Você vê Ou pode tomar porrada. essa última etapa, pilotos como o César Ramos, o Ricardinho Maurício, largando lá atrás, né, cara? Pilotos que são... Isso tá difícil a história do pneu, né? Então, assim, isso é um capítulo à parte de Stock Car 2023. A gente ainda tá pesquisando. O Por pneu quê? é bom usado e não novo, é isso? Não, cara, o problema é que a gente não tá 100% acreditando no controle de qualidade dos sets de pneu. Na verdade, isso é um problema histórico automobilístico desde que eu nasci, né? Tenho só 46 anos de idade, Mas essa é outra desculpa boa também do piloto quando tá no meio segundo. Perfeita. Boa, essa daí eu Você já já vi. usou? Acho que eu já usei. acho. Meu Na pneu tava corridinha, ruim. Não, na corridinha de kart ali, botou pneu zero, todo mundo... esse lote da MG não tava legal, velho. Não tava. Como é que eu tomei isso aqui? Saiu todo mundo de pneu zero. Você tomou um monte, o lote do pneu zero não tava bom. As desculpas nunca Olha a validade podem aí. acabar, né? Não Nunca tava, pode. olha, esse tá mais duro. Cara, Esse aqui tem vem cá, ressecado. você está acompanhando automobilismo há quanto tempo? Mais 40 anos. proximamente, 10 anos, né? Mais proximamente há 10 anos. Então, nessa última década, e você escutou muitos pilotos, muitos discursos, muitos debriefings de um treino, de uma classificação, de uma corrida, de um shakedown, de um warm-up. Quantos pilotos nessa década você ouviu falar assim, cara, hoje eu tô uma merda. Hoje eu caguei. Cara, eu não fico assim, eu não tô legal hoje. Quantos? Quantos viraram falaram pra assim? você no final do treino e falaram, mal, puta, mano, foi mal. Hoje a culpa foi minha, cara. Não tava... Quantos olharam na folha Raro. e falaram Eu já assim, tive por causa da experiência de tempo, mas assim, o cara fala, puta, hoje eu deixei aí. Ou o cara fala assim, eu tô devendo 2 décimos. O Tony fala muito isso, pra fazer jus aqui. Ele ainda fala assim em alguns momentos, puta, eu sei que o carro tá legal, eu tô devendo 2 décimos. Ou não, tá faltando... Ele vai medindo isso e óbvio que também tem um outro tempo que o cara já fala, não, é 100% a diferença do carro. E faz parte. Mas, cara, em qualquer momento de vida, em qualquer esporte, qualquer negócio, é assim, nós não vamos ter todos os dias bem. Tem E o, seu dia cara, ruim. e o cara ganha, ele nunca chega e fala assim, esse carro tava demais. Ele fala assim, eu sou muito foda, Não, olha o que eu fiz. É o cara que erra o pênalti, dá aquela conferida num montinho, assim, bate o pé ali na coisa que fala, não, a grama que tava solta. Marcelo, ou- eu gosto muito de futebol. Eu vou sair daqui, vou parar na Corinthians hoje à noite e depois assistir o jogo do Corinthians Universitário. Eu gosto muito de futebol. O meu esporte de paixão é o futebol. O meu É esporte... difícil quem tem os dois como paixão, né? Automobilismo. O automobilismo é a minha paixão, mas é o meu negócio, acima do que a paixão. Então eu gosto muito de futebol, faço muita analogia com isso. Não tem um jogador que só joga bem. Não, nem o Messi. Nem o Messi. Ele tem dia ruim. É. Ele tem dia ruim. Né? Acorda. Não tem técnico, no caso nosso, do lado da equipe, que só faz o esquema tático bom. Claro. Nem o Abel Ferreira. Às vezes toma um nó tático também. né? Exato. E é normal, gente. Faz parte da vida. Vamos acordar para isso. Nós estamos em 2023. Andou vamos 20 aceitar anos isso. em Cascavel, aquele dia você não tá acertando o bacião. Cara, e- tem dia que é melhor você não sair de casa para qualquer coisa que você vai fazer. Tem dia que é noite. Ó, antes da tem gente jeito. terminar o nosso papo aqui, uma dica muito legal para você baixar o aplicativo Shellbox e ter mais comodidade no seu dia a dia e aposentar a sua carteira na hora de pagar. Com o aplicativo Shellbox você paga o combustível direto no aplicativo e ainda acumula conchas na promoção. Junte e troque para trocar por produtos exclusivos da Shell. Então a nossa dica de sempre, baixe agora e aproveite todas as vantagens e benefícios do Shellbox para você. Mal,
última pergunta. O moleque que está nos vendo está sonhando. Quero ser piloto Stock Car, quero chegar lá, quero fazer, quero acontecer. Obviamente, está muito claro que o caminho de Fórmula 1 e o caminho de turismo hoje é muito diferente, né? Ou a família tem um caminhão de dinheiro e meio, ou um apoiador muito forte para tentar ir para a Europa, ou não vai acontecer, né? Pensando em automobilismo nacional, que dica você dá para a molecada que está no kart, para o pai que está nos ouvindo hoje e pretende projetar o filho para Stock Car? É uma boa pergunta. Bota ele para estudar medicina? É difícil a resposta. O menino está lá no kart, está vivenciando a sua experiência com vitória, a experiência vitoriosa, mas sabe que esse funil é apertado, sabe que eu vou perguntar para ele, o senhor tem aí 10 milhões de euros sobrando? Sobrando. Para a gente só fazer um planinho de gastar ele rápido aqui, para a gente chegar perto. É 10 milhões de euros para ver o que acontece. Isso. O senhor tem 10 milhões de euros, ou tem um patrocínio de 10 milhões de euros, ou tem a chance de... Não importa quem vai pagar. Não importa. Ou é ele ou o Precisa patrocinador. pagar. Precisa pagar. Precisa pagar. Então, assim... Aí o cara fala, 10 milhões de euros sobrando, pouca gente tem, né? Então, a gente sabe que... Água, ele Exato. Então, começa daí, né? A distância de um mundo e do outro, na minha opinião. Mas o sonho está lá, né? A gente sabe que tem que vir aí e sempre pode existir um novo super talento no kartismo brasileiro, no kartismo mundial. Isso é claro. Mas pensando em Stock Car, eu acho que o cara precisa abrir a mente dele para fazer de forma profissional, desde o dia 1. Stock Car tem um clima muito bacana, tem umas coisas muito legais, mas também tem ainda uma média etária de pessoas que já concluíram a sua carreira. Já não precisam mais provar nada para ninguém. Vamos focar aqui no Gianluca Petekoff. Nosso piloto, Shell, está lá fazendo a primeira temporada completa. Ele precisa, sim, provar todos os treinos e todas as corridas que ele pode estar lá e preparado para estar lá. Ah, mas ele tem só 20 anos, não me interessa. Ponto. Está preparado, foi colocado, foi escolhido, está tendo a oportunidade, tem que entregar. O entregar é estar preparado para o todo, não é ganhar a corrida. Ganhar a corrida é uma consequência. Ah, o Dudu ganhou uma corrida já super cedo, totalmente fora da curva, inclusive, né? Não, animal. Você falou do César Ramos aqui, o Cezinha virou para ele no brief e falou, caraca, eu levei 9 temporadas para ganhar uma coisa, chegou na quarta, ganhou. Faz parte. Super... Então, assim, mas é estar preparado para o todo. Para o todo. É um pouco daquilo que a gente ficou aqui batendo um papo descontraído. O cara fala assim, cara, eu não vou estar todo dia bom. Se o carro estiver ruim, eu faço parte disso. É o cara ter um pouco da humildade que eu citei que o Rubens teve aqui lá atrás, quando falou, puta, eu quero ganhar nada mais do que ninguém, mas quero ganhar o top da categoria, sendo quem já era. Então é um combo de negócios que você, na minha opinião, tem que ter, tem que juntar e tem que exercitar, porque é fácil de esquecer. Porque aí você ganha a primeira, já ficou grandão, você fala, pô, agora eu já ganhei, vou ganhar todas. Já sei o que fazer. Na próxima é 25 na Stock Car. Como acabou de acontecer com vários aí. O Thiago não foi pole em Cascavel. Foi ele, né? O pole em Cascavel, se eu não me engano. Thiago foi pole o Thiago em Cascavel e agora foi 22. Aí. Faz parte. Então, precisa ter uma orientação muito grande na preparação de onde quer. De novo, exemplos. Alguns meninos, ou mais precisamente, vamos falar do sobrinho do Rubens, Felipe, né? Barrichello Bartz. Tá bom. Pegou agora, saiu da Fórmula 4 e foi para a Stock Series. Por quê? Porque não tem outro caminho. Entende? Não, financeiro. Uhum. Não tem o patrocínio, não tem o dinheiro no bolso e pode se profissionalizar, vai ganhando experiência para esse sentido. Né? Não encontrou. Vai ser um piloto de Stock Car? Não sabemos. Está andando bem de Stock Series? Na minha opinião, médio. Entende ou não? Precisa se dedicar, precisa estar focado, precisa estar querendo, precisa estar comendo o negócio. Eu tenho meu filho de 7 anos. Comendo a pista. Comendo né? o negócio. Isso, negócio. Eu, com 4 anos de idade, eu ia para a oficina aos sábados com meu pai. Meu pai juntava porca, parafuso e arruela para tomar meu tempo e falava, separa aí na bandeja, organiza. Depois ele ensinou que tinha o buraco grande, o médio e o pequeno da arruela, que era o M10, M8 e M6. Estou falando de 4 anos de idade, com 7 que tem meu filho, eu já ia para a oficina e eu queria apertar parafuso. Meu filho não quer saber da oficina. Não quer andar de kart? Ele quer no simulador. Ah, entendi. Ele quer a tecnologia, ele quer ir para a oficina. Sabe o que ele faz? No simulador. No simulador da oficina ele vai lá e quer. É o que ele fala. Liga lá para mim no simulador, vamos andar. O Felipe Massa, eu vi outro dia um podcast com ele e ele falou, o filho dele gosta muito de futebol, né?
O Filipinho. Mas e aí, vai ser jogador? Tá? Ele falou assim, não sei, ele tem uma vida muito boa. Para ser jogador, precisa estar lá, acordando 4 horas da manhã, indo lá no meio do campo, não sei aonde. Dormir em alojamento. Será que ele quer? Ele... Tomar esporro do treinador. Aí depende dele. Aí que a gente vê se quer mesmo ou não, né? Então, assim, o piloto... E, de novo, precisa ter humildade. A vida de um piloto de competição é fácil. Não. É fácil. É fácil por quê? Porque ele não começa sem dinheiro. Entendi. Então, ele vem de uma ele vem família... de uma situação fácil. Entendi. É fácil. Se você avaliar, ela é fácil. Porque existe um outro esporte tão caro quanto? Não. Ninguém tá pegando busão pra ir pra pista fazer o treino, né? Raríssimo. Entendeu? O piloto ele não chegou com a marmitinha debaixo do braço para correr de Fórmula 4 nem de kart. Independente de que tem alguns, como já o Gianluca Petekoff, que não tem R$0 de família, R$0 próprio, profissionalizado pela Shell na Stock Car com 20 anos de idade. Sim. É um piloto profissional de Stock Car com 20 anos de idade. Mas ela começou lá atrás, na primeira corrida dele de kart, o pai pagou. Sim. Tinha Entendi, uma condição não era pouco, tinha uma condição mínima. mínima. É isso que eu quero dizer, para fazer correção, para não distorcerem. Hamilton, que o pai tinha 4 empregos, mas tinha uma condição mínima, né? Cara, não dá. Gerson, não dá para ir pro cartódromo, né? O meu filho vai lá treinar às vezes de kart, quando ia, você fala, cara, não dá, tem que ter uma condição mínima, que não é comum na pirâmide econômica dos países. Isso na minha vida, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas quando a gente comprou o primeiro kart em casa, foi R$4.450 em 1997. Isso é tipo R$50 mil hoje, né? R$5 mil era um Uno Mille. A gente comprou o kart. Aí a gente fez o primeiro treino com a equipezinha, mecânico e tal, não sei o quê. Minha família aguentou pagar 3 meses de mensalidade sem correr. Sem correr. Só para treinar. Só para treinar. No 4º mês, a gente trouxe o kart para casa, deixou no galpão, comprou uma carretinha e vamos brincar de pneu usado. Porque não tem como, cara. Aconteceu isso comigo. A equipe de Fórmula Ford do meu tio, onde meu pai trabalhou uma grande parte da vida, em 89 teve o André Ribeiro, patrocinado pelo Bruno Minelli. Inclusive no ano de estreia do Rubens Barrichello, na etapa que o Rubens ganha em Florianópolis, eu estou nessa etapa, é a primeira corrida que eu vou fora de São Paulo na minha vida, com 12 anos de idade, como presente de aniversário. Legal. A vida escreve cada capítulo que você fala. Primeira vez que eu andei de avião na minha vida é porque eu ganhei de presente de aniversário 12 anos, em 89. E fui para essa corrida. E o André Ribeiro guiava, em 90 veio guiar o Bruno Minelli. E no final de 90, eu com 13 anos, então ele deu o kart para mim. Que ele tinha equipe de kart no Maurão, super preparador. Ele falou, tá lá, o kart, o motor e o Maurão tá lá. O resto você se vira. O resto era a taxa de pista, o combustível e o pneu. Não se virou. Eu fiz 6 treinos. 6 treinos. Sabe quando eu coloquei um pneu novo? Uma vez na vida, nunca, né? Eu lembro também, raríssimas vezes andava no... Quanto que é um jogo de pneu de kart hoje? Hoje custa R$1.000, um jogo de pneu de kart. E quanto, teoricamente, você tem que trocar? Profissionalmente é um treino, né? Um treino Imagina, um treino, sim. tá? Imagina. Tem a menor condição. Simples assim. Meu pai não tinha condição de Marcelo. bancar R$1.000 de um jogo de pneu. Não, cara, hoje você fazer isso, ó, toque o teu kart, toque o teu shifter para você competir. Mal comparando, é como eu te dar uma Ferrari, entendeu? Como é que você vai pagar uma Ferrari de 2 milhões, IPVA, 80 mil reais de IPVA e tal, não sei o quê. Você vai andar os 3 meses quando tiver valendo o seguro e IPVA. O resto, negão, aí... Vai botar na garagem e vai ficar olhando bonitinho. Tem que correr atrás. Eu falei para encerrar, mas a gente vai falando. Conta um pouquinho da tua história. Tua família teve envolvimento, né? Em automobilismo, Fórmula Ford. Na verdade, meu tio, a família do meu pai é imigrante portuguesa, né? Meu pai é português. Meu pai veio para o Brasil muito jovem, 3, 4 anos de idade. E meu tio, sendo o irmão mais velho, pelo amor, pela paixão, pelo tesão que meu avô tinha em carro de corrida, montou uma oficina de carro de rua em São Paulo, de funilaria, pintura e etc. E aí foram para as pistas e tal, e meu tio começou a correr, e meu pai sendo meio que o preparador depois de um tempo. E o mecânico, né, na época. Depois se transformou num preparador, e aí montaram a equipe. Meu tio, em 77, quando eu nasci, meu tio decidiu parar de correr e se dedicar só a ter equipe. Era raríssimo isso naquela oportunidade. O cara que tinha o carro, que tinha uma condição financeira sua ou de um patrocínio eventual, ele ia para a pista para ele correr. Ele não queria preparar carro para os outros. Às vezes, alguns preparavam mais um ou mais 2 para ajudar na sua conta, porque era difícil, era o que acontecia. Mas ele decidiu parar de correr e se dedicaram a isso. Meu pai teve vários empregos, várias equipes, passou por várias equipes, mas com muito tempo com meu tio. E é óbvio que quando eu me dou por gente, eu me lembro muito mais da Fórmula Ford,
que foi onde eu comecei a seguir. Com 10 anos, eles atingiram o título brasileiro de Fórmula Ford com o Gil de Ferran. Legal. Em 87. Então, meu tio tem uma ligação super grande com ele, etc. E tudo. Depois teve a carreira internacional. E eu comecei lá, na oficina de finais de semana. Aí depois, quando eu já tinha 12 anos, eu estudava num colégio estadual das 3 da tarde às 7 da noite. Então, eu ia para lá de manhã, já ganhava meio salário, almoçava e ia para a escola de busão. Saía da Santo Amaro e ia para a escola em Pinheiros. Bom, e fui ganhando essa oportunidade de aprender. Aprender sobre mecânica, aprender sobre carburador, aprender sobre carburação, aprender sobre motor, aprender sobre potência de motor, aprender sobre o que é um amortecedor, o que é bump e rebound, que é a compressão e a expansão, que é o amortecedor fechar e abrir, para quem não sabe, né? Então a gente está falando aqui para algumas pessoas que não sabem. Então, eu tive a oportunidade muito cedo. E aí, com 18 anos de idade, aí trabalhar com família não é fácil, né? Óbvio. Sim. Saí, tive essa passagem que já contei, fui para a Hot Car, fui para a equipe do José Davi, depois fui parar na equipe do Beto Gardano em 1995 com 18 anos. E o piloto era o Sérgio Paese, da Fórmula Chevrolet. Sérgio Paese. Serginho, e aí a gente ficou muito conectado, ele era um ano mais velho que eu com 18, ele com 19 anos, era louco isso, porque ali eu assumi a primeira vez 100% da responsabilidade de uma equipe técnica, com 18 anos de idade. Caramba. E aí, caraca, tudo. Quanto vai de cambagem? Eu que decidia. Quanto é a pressão de pneu? Eu que decidia. Quanto sei lá. Mas eu tinha que experiência, eu tinha com 18 anos. Caraca, eu tinha acabado de terminar o colegial, ia entrar na faculdade. Obviamente que seria de engenharia naquele momento. E falei, quer saber, cara, eu vou mudar esse troço aqui. Apareceu uma oportunidade de montar a equipe de Fórmula Chevrolet com o pai do Sérgio Paese sendo um investidor sócio. E aí eu encarei isso para 96. Começou full time ali. Começou, na época era full time racing. E ficou até 2001. Em 2001 eu decidi parar no meio do ano, numa temporada que eu estava fazendo ida e voltas para a Europa para fazer o Fórmula Renault do Fábio Carboni, encontrando muito, inclusive, com o Felipe Massa, que tinha sido campeão de Fórmula Renault em 2000. A gente tinha disputado o campeonato de 99 contra o Felipe, com o Fábio Carboni aqui de Fórmula Chevrolet. E aí foi. No meio de 2001, eu fecho a equipe. Eu faço uma corrida em Brasília, inclusive é uma corrida que eu não lembro a data, mas é meados de junho, porque é a corrida que acaba tendo o falecimento do Laércio Justino. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Ele bateu num caminhão plataforma que estava parado, uma coisa assim, uma tragédia. Na verdade, um erro de somatória de detalhes, né? O cara bate num caminhão parado, mas é triste. Mas foi um acidente fatal, por isso que é fácil eu saber da memória. Eu lembro que saiu no Jornal Nacional, essas coisas. Essas coisas saem no Jornal Nacional. Saiu, eu lembro. Essas coisas saem de qualquer lugar. E aí eu pego o avião de Brasília, Guarulhos, Itália, e decidi parar. E nesse avião eu pego uma folha, assim, uma caneta, um caderno e marco tudo que eu devia. Nós estamos falando de 2001, eu tinha 24 anos de idade. Eu devia R$185 mil em 2001. Que hoje é 1.850.000. Facilmente. Faz a conta. Com 24 anos, filho de um mecânico. Que legal. Serasa ali, ó. CPF nunca mais limpo. Por A favor, minha cabeça era exatamente essa. E é engraçado como a vida vai dando oportunidade todos os dias. Então eu voltei, fiquei lá, esse metade de ano, aí a Fórmula Renault veio para o Brasil, vim trabalhar para o Afonso Giafone. Fiquei 2 anos lá, 2002, 2003, de funcionário, responsável pela equipe Giafone na Fórmula Renault. E ali tinha equipe de Stock Car, mas eu não era o responsável era o Maurício Matos, mas eu acompanhava o dia a dia, porque era na mesma oficina. E já estava com a visão clara de que eu queria reabrir a minha equipe, porque eu tinha entendido que talvez tinha sido falta de experiência. E aí reabro a Full Time Sports em 2004, e estamos na 20ª temporada, e aí eu não posso me queixar, porque entre títulos de pilotos e equipes em todas as categorias que nós participamos, o ano passado completamos 15 títulos. Que legal. Com o Fórmula 4 piloto Pedro Clerot, equipes de Fórmula 4 e Rubens Barrichello, piloto de Stock Car. Então nós tínhamos 12 e saltamos para 15 em um ano só. E nesse último ano você voltou a trabalhar com a molecada na Fórmula 4 também, né? E desisti em um ano só. Eu voltei e desisti em um ano só. Eu voltei. Muita complexidade. Não dá. Esse ano vocês os não pais, estão né? com... Não os pilotos. Esse ano só o Edu ficou lá, relançou a Bassani Racing 100% sem parceria com Full Time. O Edu tá tocando lá, não dá. Pai, não dá. É porque é muita coisa ou é o pai? É muita coisa com o pai. Com o pai, né? Muita coisa com o pai fica muita coisa.
Porque já é muita coisa, muito carro, mas com o pai fica muito impossível. Eu, nessa minha trajetória que você falou dos 10 anos, eu conheci 2 pilotos, assim, que não estarem hoje correndo profissionalmente é algo assim que eu olho e me dói um pouco. E dos 2, um mais do que o outro, ele comia a pista, comia o kart, ele amava, ele era oficineiro, ele fazia tudo isso. E ele era muito... Eu vou até falar, o João Rosati, nosso, o Munhoz está ali atrás, tá falando. Sim. Gravou com a gente? Né? O Rosati, cara, é um cara assim, apaixonado e é o que eu sempre falo. Se meu filho quiser andar de kart e tal, não sei o quê, pode andar, pode fazer tudo. No primeiro dia que ele quiser andar, o horário do treino é 8 horas, tal, não sei o que, tá lá. Se no segundo dia ele perder a hora e não acordar, ele não vai mais. Porque não adianta você ficar fazendo isso, né? Eu acho que tem muito disso hoje. O pai, filho, tá aqui essa patilhinha. Ó o capacetinho pintado no CID. Olha não sei o quê. Olha, tem assessor de imprensa, tem tudo não sei o quê. Se o moleque não acordar cedo, 9 horas da manhã, para treinar no kart, quem que vai levar ele, né, cara? O Verstappen. Quem que era o Verstappen? Era um animal, com 3 anos de idade, estava lá enfiado na oficina com o Joes, a mãe era kartista, o cara é um E ia embora puto pra casa quando perdia. E que tinha um pai que, em vez de defender ele, botava ele pra isso aí não precisava, né? do posto de gasolina. Não precisava. Às vezes tem exagero. Mas assim, vou dar um exemplo meu em casa com meu filho. O Gabriel, sei lá, o Gai, quando correu com a gente em 2019, meu filho nasceu em 2016, chegou em janeiro de 20, meu filho ia fazer 4 anos em fevereiro. Fomos no kartódromo de Paulínia. E o Gaetano, tem um kart elétrico lá do Valdir, da Thunder e tal. Ele é do Pietro, filho do Valdir. Ele dá uma voltinha lá, meu filho foi lá e tal. Picou o bicho. Antes de fazer 4 anos de idade. Eu falei, putz, Gaetano, você tá ferrado. Você vai passar aqui, pegar ele. Não é só pagar. Vai passar, pegar, levar, trazer. Que tem isso, é o tempo, É o né? tempo. Tem que treinar 4, 5 vezes por semana. E eu não tenho esse tempo. Aí foi e tal, enrolamos. Não tinha nem tamanho, né? Aí até ele queria ir pra pista, não dava. Aí foi, sei lá, 4 anos e meio, compramos um kart, sei lá, primeiro dia e tal. Sabe o que acontece? Ele hoje, até hoje, ele quer pintar o capacete dele. Pergunta se eu deixei. O capacete dele é branco. Ainda é branco. Espera um pouquinho. Gabriel, você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem o que você quer isso aqui. E já tive brigas. Aí já tive com vários amigos lá. O Matias, que vivenciou muito aqui o 2020 por conta da pandemia, foi várias vezes comigo no kartódromo. O Gaetano já foi várias vezes. O Rafael Suzuki passou pela equipe, foi. O Thiago Camilo teve a oportunidade de ir. Assim, os caras falam que eu sou um animal. Eu sou pior que esse Jos Verstappen. Porque eu viro pro Gabriel e falo, sai daí, desce, vamos embora para casa. Isso aqui não é brinquedo. Brinquedo é o parquinho lá do clube, do condomínio. Isso aqui é sério. Porque machuca até, né? E eu falava para ele com 5, 6 e agora ele tem 7, mas ele não quer ir, né? Porque eu acho que eu realmente passei do ponto, tenho sido muito duro. Mas se for, vai fazer direito, né? Deixa fazer, sem né? ir, Deixa sem ir. Porque é o que você falou, se chegar lá tudo pronto e tal, quem quer? Quem quer? E não é só quem quer, porque vamos supor que ele ainda queira. Mas como que ele vai encarar aquilo? Senão é tudo contra o que eu estava dizendo aqui. Hoje um piloto precisa ter um combo de coisas. O cara precisa estar focado. O cara precisa entender se ele realmente quer ser, porque se ele for bom, ele vai perder 9 a cada 10 corridas que ele participar. É verdade. Se ele for bom. Se ele for bom. Você que está nos vendo e gosta de automobilismo, a palavra do chefe da equipe é a que às vezes a gente não ouve tanto. A gente ouve o piloto, a gente ouve o dono da equipe, a gente ouve, né, o patrocinador, mas quem está na linha de frente, quem está conduzindo, quem está preparando o carro, o piloto, é você, né? Então a realidade está ali na cara, né, Mamão? Meu amigo, obrigado pela presença. Muito bom o nosso papo aqui. Acho que muito legal. Você ainda precisa dar um esporro em alguma molecada hoje ou não? Tá tranquilo de não, tempo? tá Hoje tranquilo. agora só tem os velhos A agora. molecada que ele vai dar esporro hoje é o time do Corinthians. É verdade. Puta, esse tá precisando, hein? Vou torcer só. Esse só torcer. tá precisando. Galera, valeu demais. Deixa o seu like aí que nos ajuda muito. E obviamente, siga a Full Time Sports se você não segue aí no Instagram. O Xiaoyi faz um trabalho muito legal para quem gosta de automobilismo. Você vai se sentir dentro do grid da Stock Car no final de semana, acompanhando tudo que acontece lá. Um trabalho muito bacana. Mamão, obrigado demais. Obrigado a vocês e sempre que tiver a oportunidade de bater um papo desse, é bacana, é legal. Próxima nós vamos lá Vamos fazer na um Full lá, Time. vamos Vamos fazer lá. um assunto lá, a gente aponta para um carro, fala um pouco dele, fala um pouco do outro. Boa, mas animal. a verdade, né? A verdade. É que ela dói, porque a gente perde 9 vezes a cada 10. Valeu demais, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu!